Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom estar reunido com os irmãos. Esse tempo que estive com possíveis sintomas, a gente vive com essas questões de possibilidades, né? Com possíveis sintomas de Covid, me deixaram com saudade da igreja. Me deixaram com saudade de adorar a Deus com os irmãos aqui. E como é bom poder adorar o Senhor. Como é bom ter o hábito de louvar e engrandecer ao nosso Deus. Como é bom transformar isso em alguma coisa que é fundamental e central para a nossa vida, tal como nós fazemos ao beber água, ao respirar, ao bater do nosso coração. Porque realmente nós pulsamos adoração ao Senhor. Nós, muito mais do que seres racionais, muito mais do que animais, como normalmente é traduzido aquilo que foi dito por Aristóteles ao conceituar o ser humano, dizendo que nós somos animais racionais, muito mais do que isso. A Bíblia descreve cada um de nós como seres criados por Deus para adorar. E quando nós nos negamos a adorar a Deus, nós adotamos outras coisas para adorar. É por isso que a gente não pode deixar de cultuar ao Senhor. É por isso que você não pode deixar de vir e louvar e agradecer ao Senhor. Claro, tomando todas as medidas necessárias diante da situação que nos encontramos. Não precisamos ser imprudentes por isso. Mas podemos louvar e engrandecer o nosso Senhor com o povo dele. E como é bom fazer isso. Ao fazermos isso, nós dizemos muito mais do que imaginamos, irmãos. Ao fazermos isso, nós fazemos muito mais do que vir aqui, ouvir uma banda tocando. E hoje estava uma bênção, meus irmãos. O baterista hoje resolveu bater bastante na bateria. Eu estava tomando até susto. Cai, depois a gente conversa. Que bênção, meus irmãos. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que ouvir a leitura da palavra e a exposição que vamos fazer agora. É mais do que isso. É um povo comprometido com Deus. Servindo a Ele como Ele quer. Você não está aqui porque você quer, simplesmente. Você foi trazido por Deus. E não há nada melhor do que ser levado pelo Espírito Santo para adorá-lo. É por isso que estamos aqui, queridos irmãos. É por isso que estamos aqui para adorá-lo. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos continuar a exposição. Semana passada, o reverendo Rodrigo foi até o versículo 7 do capítulo 19. Hoje nós vamos terminar o capítulo, começando no versículo 8 até o versículo 41. Por hora, nós vamos fazer a leitura até o versículo 20. Depois, conforme a exposição, nós vamos ler o resto do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 até o versículo 20. Leitura da palavra do Senhor. Leamos com fé. É Deus quem está falando com a sua igreja. Ouçamos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exortistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus
sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus maravilhoso, nós queremos ouvir a Tua voz. Que a exposição da Tua palavra, Senhor, seja fiel. E que o Teu Santo Espírito, que fala por meio dela, alcance nossos corações essa noite, mais uma vez, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a cultura, seja ela qual for, é serva dos desejos da sociedade da qual ela está inserida. Cultura não nasce do nada. Quando nós falamos de cultura, quando nós falamos de costumes, quando nós falamos de certos hábitos característicos de uma certa localidade, nós não estamos falando de alguma coisa que um belo dia alguém pôde dizer num decreto oficial para que isso passasse a acontecer. Não é assim que a cultura acontece. Não é assim que as coisas surgem. O pernambucano não começou a comer bolo de rolo um belo dia em que um governador ou um prefeito tenha dito que isso era alguma coisa boa para ser comida. Mas certamente isso foi alguma coisa que nasceu por alguém que resolveu fazer uma massa bem fininha e foi enrolando com goiabada até que chegou finalmente nessa beleza, nessa coisa maravilhosa que é o bolo de rolo. Mas também não foi somente aquela pessoa que passou a comer, mas muitas outras que foram reconhecendo que verdadeiramente isso era alguma coisa boa. Alguma coisa que estava dentro do paladar do pernambucano, inserido aí com goiabada e outras coisas mais. Cultura tem a ver com desejos. E a nossa cultura, especificamente, permeada de pecado, não falo do bolo de rolo, falo de outras coisas. Permeada de impiedade, de desobediência, porque é produto do coração humano desobediente a Deus. Tem pregado, tem estabelecido em nossos dias um culto realmente aos desejos. Um culto realmente à vontade humana, livre, autônoma. Foi Raul Seixas que nas suas músicas dizia: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A lei é fazer o que você quer. Isso reproduz muito bem a nossa sociedade. Isso mostra muito claramente o que está nos anseios naturais da nossa cultura. Isso é regado com uma série de outros elementos, como por exemplo a ideia de autenticidade. Você quer ser uma pessoa que é benquista pela sociedade? Seja autêntico. Em outras palavras, não faça as coisas simplesmente porque você viu alguém fazendo. Não vá pela cabeça dos outros, alguns dizem. Faça porque você quer. É a cultura, é o culto da vontade, é o culto dos desejos. E somado a isso, veja que bomba que se instaura,
a ideia de que você não pode julgar os desejos. Você não pode julgar as vontades, porque veja, vontade e desejo é uma coisa que é produzida dentro de nós. E você não pode julgar alguém porque ela desejou ou quis fazer tal e tal coisa. Afinal de contas, você também tem os seus desejos, não é mesmo? Esse tipo de pensamento é o que produz tragédias como a que vimos no final de semana passado. Eu relutei muito para pensar e falar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente precisa dizer algumas coisas quando elas acontecem como aconteceram. Eu me refiro à tragédia de uma jovem, de uma menina, de uma criança de 10 anos, grávida, através de abusos de familiares. E através disso, decorrente disso, uma gravidez extremamente precoce. E como se não bastasse tantas tragédias, e como se não bastasse tantas coisas ruins nessa história, soma-se o assassinato de um bebê de apenas 5 meses na barriga de sua mãe. Queridos, isso é alguma coisa que vem a nós como notícia e que mexe conosco. Que bom que mexe. Afinal, triste seria se nós olhássemos para tudo isso e ficássemos sem sensibilidade alguma, apáticos. Mas mexe conosco porque nós sabemos que isso é produto de uma cultura que exalta as vontades e os desejos. Que não vê algo maligno em você alimentar desejos eróticos, promíscuos. E por isso que não é à toa que muitas vezes, queridos, a gente liga a TV, passa os canais, e você fica meio sem reação. Especialmente se você estiver com crianças pequenas ao seu lado. Você quase tem que pedir desculpa para elas, porque não existe um lugar para você colocar a TV. Porque está inserido num culto dos prazeres e da promiscuidade. E por isso, não é de se estranhar, apesar de ser trágico, o caso dessa menina. E que infelizmente é retrato de muitos outros casos, muitos outros, queridos, que acontecem em nosso solo brasileiro. E aqui também, em Olinda, aqui também na vizinhança, dos quais nós não temos conhecimento, nós nem mesmo sabemos, mas acontece. Cultura promíscua, permissiva, maligna. Nessa noite, nós vamos observar que o apóstolo Paulo também teve suas batalhas culturais. É o final da 3ª viagem missionária. Paulo está em Éfeso. Eu já mencionei isso hoje pela manhã. Está ali plantando a igreja de Éfeso, uma igreja importante, uma igreja que vai influenciar toda a Ásia Menor. O trabalho de plantação que o apóstolo Paulo desenvolve, juntamente com Priscila e Áquila, juntamente com Apolo, é um trabalho extremamente interessante e que vai redundar não só na igreja de Éfeso, mas nas outras igrejas que nós, inclusive, estamos estudando pela manhã no livro de Apocalipse. A igreja, ou a cidade de Éfeso, era conhecida culturalmente pelo seu apego ao misticismo. Nós vamos ver aqui o caso de alguns judeus místicos, mas não só eram judeus, não. Inclusive hoje, à tarde, enquanto conversava com o meu sogro, falando um pouco do texto que vou pregar, ele me citou um caso interessante. Alguns anos atrás, na biblioteca de Nag Hammadi, foi achado um papiro, um rolo, onde continha encantamentos mágicos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era conhecida por vender livros, por ter ali feiticeiros, magos, pessoas que estavam vinculadas realmente à mágica, ao uso, ao recurso de você tentar moldar a realidade através de
encantamentos, de algum tipo de sorte lançada pela sua própria boca, ou o que seja. Mas o poder do Evangelho não se sente ofuscado no meio disso aí, não. Hoje nós vamos ver Deus que se manifesta, um Deus que se manifesta com grande poder, mostrando a superioridade do Evangelho em meio a uma cultura pagã. Porque, queridos, o Evangelho vence a cultura idolátrica deste mundo. Venceu em Éfeso e vence aqui também. No versículo 8 a 10, nós encontramos a primeira batalha cultural que o Evangelho vence. Porque o Evangelho vence a dureza de coração dessa cultura idolátrica. O apóstolo Paulo, como lhe é comum, como é o costume, passa a pregar na sinagoga. Vocês sabem, essa era a metodologia evangelística, missionária de Paulo. Ele ia para o lugar mais conhecido. No caso, como um judeu, ele ia para a sinagoga. E lá pregava, ensinava a respeito do reino de Deus, diz o texto. Mas enquanto fazia isso com ousadia, enquanto discutia e persuadia a muitos a respeito do reino de Deus, anunciando que Cristo é Senhor e Rei, é o Messias esperado que chegou, morreu e ressuscitou e trouxe sim o cumprimento das profecias que outrora foram ditas pela Torá, pela lei do Senhor, pelo Antigo Testamento. Enquanto fazia tudo isso, alguns judeus revoltados começaram a falar mal, a difamar os cristãos. Começou a partir uma resistência. O texto nos fala que os judeus ali presentes, alguns deles se mostravam teimosos e descrentes. Literalmente a palavra teimosia aqui, que tem origem na esclerose, né? Eu sei que tem algumas pessoas da área de saúde aqui. Esclerose é um enrijecimento, é o endurecimento de algum tecido. Isso tem a ver com, no caso aqui, um enrijecimento, um endurecimento espiritual. A teimosia aqui descrita pela nossa tradução é uma dureza de coração daqueles judeus. Olhavam para tudo isso que Paulo falava e diziam: sai para lá com essa conversa. E revoltados com isso, passavam a falar mal do caminho dos cristãos. Passavam a falar mal, e nós podemos imaginar as blasfêmias, as difamações que eram ditas, porque posteriormente muitas outras serão também faladas. É só você conectar o que estamos falando aqui com pela manhã, no livro de Apocalipse, onde Jesus trata a sinagoga dos judeus, chamando de sinagoga de Satanás. Ali onde habita a mentira, a difamação, era exatamente isso que acontecia. As perseguições começavam a se acentuar. E Paulo, portanto, cansado dessa conversa, sai dos discursos e do ensino na sinagoga e passa a usar a escola de Tirano. Nós temos pouquíssima ou talvez nenhuma informação a respeito dessa escola de Tirano. Mas podemos inferir que Tirano fosse talvez algum professor, talvez de retórica, talvez de filosofia, e que tinha ali um lugar, talvez a sua casa, onde ele abria espaço para a educação e que agora também serviria para os cultos e a pregação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E ele fez isso, diz o texto, todos os dias por 2 anos. Isso que é uma disposição de pregação. O apóstolo Paulo pregou todos os dias, por pelo menos 2 anos, nessa escola. De modo que, diz o texto, que toda a região passou a ouvir do Evangelho. Passou a tomar conhecimento do reino de Deus. Todos os habitantes da província da Ásia. Perceba como isso vai além da igreja, da própria cidade de Éfeso.
E todos ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Queridos, é interessante nós observarmos que, apesar da luta e da batalha talvez perdida, você imagine o apóstolo Paulo naquela circunstância, no qual pregando para os seus patrícios, pregando para os seus conterrâneos, não sendo ouvido, antes perseguido, talvez entristecido, pudesse pensar, vamos embora. Ele já tinha feito isso antes, ele já tinha passado por Éfeso e não tinha ficado. Agora ele voltava. Mas o Espírito Santo agiu na vida desse irmão. E usou com ousadia para continuar o ensino naquela região. E prosperou em muito. E Deus usou um recurso que era tão estranho. Porque veja, o esperado era que a sinagoga fosse o lugar mais fácil. Mas terminou sendo uma escola. Talvez uma escola de filosofia. Não nos falam aqui, não nos diz aqui especificamente qual a escola filosófica que poderia ser defendida por Tirano. Mas o ponto, queridos, é que a incredulidade dos judeus não pôde impedir o avanço do Evangelho. Assim como hoje, queridos. Você pode estar certo que o mesmo poder, a mesma palavra, o mesmo Deus nos leva a adorá-lo e nos leva a pregar o seu Evangelho. E não vai ser a incredulidade de alguns. Não vai ser a perseguição por parte de alguns e talvez a difamação que impedirá o avanço do Evangelho. Não. A dureza de coração de uma cultura idolátrica que se manifesta contrária à verdade de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, no caso que acabei de mencionar, que o aborto é assassinato para ouvidos dessa cultura, isso é um absurdo. Mas nós não fazemos julgamentos de valores de vida, porque quem deu o valor da vida foi o próprio Deus. A dignidade humana intrínseca é estabelecida não por nós, nem mesmo por uma lei, nem por uma carta universal chamada de direitos humanos, mas pelo próprio Deus, que deu vida a mim, a você e também até mesmo aquelas crianças no ventre de suas mães. Afinal, não foi João Batista no ventre de sua mãe que louvou a Deus, reconhecendo o Messias, que também estava no ventre da sua mãe Maria? Será que nós podemos dizer que matar uma criança como aquela, como João Batista, que tinha mais ou menos aquela idade da criança que foi morta na semana passada, no ventre de sua mãe, aproximadamente uns 6 meses, não é assassinato? Certamente que sim. Mas muitos vão dizer que nós não estamos manifestando o amor que eles dizem ser verdadeiro. Muitos vão ser hostis a essa mensagem, mas nós não nos calaremos. Porque com a mesma ousadia que Paulo pregou, nós somos chamados a pregar também a verdade do Evangelho. Porque tem mais essa história. A beleza de toda essa história é que o Evangelho é tão maravilhoso que ele perdoa. O Evangelho é tão maravilhoso que ele transforma. E mesmo pessoas más, como eu e você, fomos alcançados por ele. Não. A dureza de coração não pode vencer o Evangelho. O Evangelho vence. Glória a Deus por isso. A partir do versículo 11, uma nova luta espiritual, uma nova batalha cultural se instaura. Nós vamos observar agora que o Evangelho vence também o misticismo da cultura idólatra. No caso aqui, nós vamos ver que o próprio Deus levou que Paulo fizesse maravilhas
coisas as quais ele não voltará a fazer, pelo menos nós não encontramos descrição alguma depois disso, e nem tampouco anteriormente tinha feito, não com tamanha, vamos dizer assim, não de uma forma que chamasse tanta atenção, como desse caso, em que pessoas levavam lenços, pessoas levavam objetos pessoais, para que, através da oração do apóstolo Paulo, nesses objetos, a pessoa que estava acamada, levantasse da cama. A pessoa que estava endemoniada, o espírito imundo saía dela. Isso, inclusive, é atestado quando nós vemos as próprias cartas do apóstolo Paulo, uma delas em especial, a segunda carta de Timóteo, onde ele mesmo recorre a rogar a Timóteo e à igreja de Éfeso, tempos depois, que ore por ele, ore por alguns irmãos que estavam doentes. Ele vai fazer isso também para a igreja de Filipos. Ora, um homem que fez uma coisa dessa poderia fazer de novo, não é mesmo? Não. Porque não é Paulo que escolheu, não foi Paulo que marcou horário para que isso acontecesse, ele não colocou um letreiro na escola de Tirano dizendo: venham, tragam os objetos pessoais, porque o Espírito Santo hoje vai curar. Não. Quem fez isso foi o próprio Deus soberano, que fez isso para a sua glória, e manifestou o nome de Jesus Cristo. Isso ficou tão claro, queridos, para aqueles que estavam vendo todas essas coisas que estavam sendo feitas através de Paulo, que alguns vinculados ao misticismo, como esse grupo de judeus aqui, esses 7 irmãos, filhos de Seva, passaram a tentar usar o nome de Jesus, que era o nome pelo qual o apóstolo Paulo estava fazendo curas e milagres, para também expulsar demônios. E aí nós vemos um tom de humor nessa história. Deus tem dessas coisas, não é mesmo? Ele nos dá um pouco de alívio cômico aqui. Olha o que acontece. Esses homens bolam a estratégia. Nós vamos fazer a mesma coisa que Paulo. Vamos exorcizar da mesma forma. É só a gente chegar lá e dizer: sai, nós invocamos aqui o nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio, de maneira muito irônica, é difícil não rir com essa história, diz assim: olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Queridos, o nome de Jesus não tem poder. Porque o nome de Jesus não é um amuleto que você coloca no para-brisa do seu carro, sei lá, você coloca na sua casa, que você escreve na sua pele, o que seja, e a partir disso, portanto, agora você está abençoado. Não. Até porque muitos outros se chamaram Jesus. Quem tem poder é aquele que esse nome designa. O Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. De modo que o seu nome só carregará algum significado para aqueles que realmente creem no seu nome. Diferente desses homens, que tentaram usar o nome de Jesus como se fosse um encantamento mágico. E a história termina, a deles, com muita vergonha, porque o endemoniado vai para cima deles. São 7 homens. Deixa todos eles nus e machucados de tanto apanhar. Consegue imaginar a vergonha desses homens? A publicidade que isso se deu, o texto nos fala que todos os moradores de Éfeso tomaram conhecimento dessa história e engrandeceram o nome de Jesus pelo que estava acontecendo. E o temor foi tão grande, a coisa foi tão tremenda nessa história, que os próprios gregos, e aqui não descreve exatamente se eram judeus ou gregos, mas nós podemos dizer tanto judeus quanto gregos, pegaram os seus rolos de
encantamentos que haviam comprado, não por pouca quantia, nós vamos ver daqui a pouco, e lançaram para ser queimado. Veja, eles não foram vender no sebo para ver se trocava por uma grana. Eles queimaram, porque sabiam que aquilo ali era idolatria, porque sabiam que aquilo ali não tem poder algum diante daquele que é todo poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E somaram. Não sei quem foi que fez isso, mas alguém somou os valores aqui estipulados dos livros. 50.000 moedas de prata. Um denário era uma moeda de prata que servia de salário de um dia de um trabalhador. Então, para que um trabalhador comum pudesse ter essa quantia, ele precisaria trabalhar 50.000 dias da vida dele para alcançar esse valor. Isso é mais ou menos 137 anos. Os irmãos imaginam o tamanho dessa quantia? Os irmãos conseguem compreender o valor que foi lançado e queimado com esses livros? O Evangelho não é misticismo, queridos. O Evangelho não é encantamento. O Evangelho é o poder de Deus. E contra ele não há encantamento. O versículo 20 termina dizendo que em tudo isso, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, que avivamento maravilhoso estava acontecendo no meio daquela cidade. Que coisa maravilhosa ver pessoas sendo convertidas pelo poder de Deus. E essa transformação ser tão radical, a ponto de elas lançarem aquilo que era mais importante para a vida delas. Aquilo que elas acreditavam ser o que poderia, inclusive, dar sorte para elas. O Evangelho vence o misticismo da cultura idólatra, assim como vence também o misticismo da cultura idólatra que hoje nós vivenciamos. Nós também vivemos numa cultura idólatra, mística, que busca em encantamentos, em sortilégios, algum tipo de poder, algum tipo de forma de manipular a sua própria sorte. É muito curioso, queridos. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp de amigos da escola. E como é curioso ver. Ao mesmo tempo que eles estão falando contra alguma coisa da palavra de Deus, em seguida vem alguma declaração a respeito do horóscopo. Ao mesmo tempo que estão dizendo sobre a liberdade que eles têm de fazer o que quer, eles estão dizendo assim, mas o Sagitário ele tem que fazer desse jeito, né? Porque a pessoa de Virgem... Misticismo profundo, enraizado, um sincretismo comum da nossa própria cultura. Nós vivemos numa cultura extremamente sincrética, cultura nordestina, mistura um monte de coisa. Isso está envolto em muitas coisas do nosso dia a dia. Nós precisamos estar atentos para não nos contaminarmos com todo esse misticismo que vivenciamos. Por fim, versículo 21 ao versículo 41, nos fala do Evangelho que vence o materialismo de uma cultura idólatra. Eu farei a leitura, acompanhe comigo. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia, 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho.
Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Queridos, a pregação do evangelho começou a afetar o bolso dos idólatras. Pessoas começaram a se incomodar, porque uma vez que Paulo pregava que o Deus verdadeiro, como cantamos há pouco, não pode ser limitado a templos feitos por mãos humanas, não pode ser construído por imagens de mãos humanas. O Deus deles, ou os deuses deles, não é verdadeiro. O raciocínio parece até correto. E esse Demétrio se incomoda com a situação. O caso é que o apóstolo Paulo, que já havia colocado no seu coração de voltar agora para Jerusalém, após o tempo que passara em Éfeso, e o seu objetivo era, ao fazer isso, se encaminhar para Roma. E nós sabemos pela carta aos Romanos que o objetivo dele era ir para Roma, pregar em Roma e depois ir para Espanha, que era considerado, pelo menos para ele, o fim do mundo. Considerando que ali era o final da Europa. Portanto, o apóstolo Paulo, levado pelo Espírito Santo, já estava convencido do final da sua missão e voltava agora para Jerusalém, voltaria para Jerusalém. Mas no meio dessa confusão, nós temos aqui, antes de eu falar da confusão, o apóstolo Paulo envia, o versículo 22 fala que é uma nota histórica e importante para a gente tomar conhecimento. O apóstolo Paulo envia para Macedônia Timóteo e Erasto. Muito provavelmente eles levavam consigo aquilo que nós chamamos hoje de carta aos
Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios. É exatamente nesse período que ele escreve a carta aos Coríntios, eles levam por ele, porque ele não pode estar lá, já com esse objetivo de ir para Jerusalém, passar na Macedônia e depois ir para Jerusalém. É uma nota curiosa, porque no meio dessa confusão toda, vejam só, talvez quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, a gente pensa assim, Paulo devia estar no quarto dele, tranquilo, com os livros, o ar-condicionadozinho, de boa, ali, talvez, ligava uma TVzinha, via uma novela, desligava, escrevia a carta. Não. Olha o turbilhão de confusão que o apóstolo Paulo está inserido, pregando todos os dias, ensinando todos os dias ali na escola de Tirano. Ainda tem tempo para resolver o problema da igreja de Corinto. Se você já leu a carta, sabe que é um problemão, ou são vários problemas. Perceba que, para Deus, quanto mais ocupação você tem, mais Ele manda, né? O apóstolo Paulo foi assim. Deus não nos gosta de ver com mãos abanando. Ele nos chama para servir, e servi-lo de muitas e muitas formas. E é exatamente assim que Deus fez com o apóstolo Paulo e faz conosco também. Mas aí, voltando à história do tumulto, então lá estava Demétrio, que era um artífice que fazia, diz o texto, templos de prata, réplicas de prata do templo de Diana. Quem esteve comigo hoje pela manhã viu a foto de o que seria o templo de Diana dos Efésios. Diana também era chamada de Ártemis. Diana é o nome latino, Ártemis é o nome grego. Essa deusa é a deusa da fertilidade, a deusa dos animais selvagens. Era uma deusa importante dentro da adoração grega, dentro da adoração ali desse povo, e especialmente nessa cidade. Por quê? Porque ali estava o seu maravilhoso templo, e eu já mencionei o tamanho, mas volto a dizer, era aproximadamente aí o tamanho de um estádio de futebol. Era uma construção muito grande, meus irmãos, que realmente chamava a atenção, e é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pela sua beleza, pela sua estrutura, pela sua grandiosidade. Mas era um lugar de idolatria. Era um lugar onde Satanás era adorado por meio de pessoas cegas, através de suas esperanças em falsos deuses, em busca de uma terra fértil, em busca de uma agricultura, de uma pecuária boa. Não é Diana que vai fazer isso. Somente Deus poderia fazer. Eles estavam ali lançados no engano. Mas o Evangelho estava abrindo os olhos desses irmãos. Estava abrindo os olhos dessas pessoas. E Demétrio estava inconformado. Porque começou a fazer o balancete do mês e descobriu que estava vendendo menos do que vendia no mês anterior. Começou a perceber que as grandes peregrinações que ocorriam para a igreja, para a cidade de Éfeso, diminuíram. O que estava acontecendo? Ele descobriu. São esses do caminho. É esse Paulo que está persuadindo com essa doutrina estranha de que não existem deuses feitos por mãos humanas. Queridos, há muita idolatria aqui, mas uma das coisas que me saltou os olhos quando estava estudando o texto é exatamente essa a idolatria materialista dele. Veja a preocupação dele primeira, é financeira. O problema é que a riqueza que antes ele tinha, agora começou a diminuir. Os recursos dele estavam diminuindo, porque ele não estava ganhando dinheiro como estava ganhando antes. E então ele está revoltado com isso. Ele realmente cria uma grande situação, uma grande confusão. Pegam 2 amigos de Paulo, 2 colegas de discipulado da igreja de Paulo, Gaio e Aristarco, e levam para o teatro. Teatro, queridos, era um lugar não só para peças, como a gente hoje imagina,
mas era um lugar para encontros, para assembleias. E, inclusive, o escrivão, que nós não sabemos o nome, que inclusive salva a pele de Gaio Aristarco, cita que as assembleias aconteciam com regularidade. Então ali era o lugar onde o povo se reunia para decidir as grandes coisas, era onde o povo se reunia para discutir as situações. O problema é que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Uma pessoa disse, olha, estão levando 2 homens porque parece que roubaram. Outros disseram, não, parece que foi outra coisa. E cada um, ninguém sabia mais por que estavam ali. Eles sabiam que estavam ali, por algum motivo, parecia importante. Mas tinha um tal de Demétrio que estava gritando porque tinha perdido dinheiro. E no meio dessa confusão toda, Deus usa esse homem, que nós não sabemos o nome, não é descrito aqui por Lucas, o nome dele. Ele era o escrivão da cidade. O ofício de ser escrivão era um ofício muito importante. Talvez um dos ofícios mais importantes de uma cidade. Porque era por ele que passavam todos os documentos oficiais. Então esse homem realmente era alguém que era bem quisto pela sociedade. E Deus trouxe para ele algum tipo de razão o suficiente para ele compreender que o que estava sendo feito era absurdo. Até porque era ilegal. Porque não havia ali um tribunal regular. E ele se preocupa em pensar o seguinte: e se essa história chegar no império, no imperador, nos senadores? O que vai acontecer com a gente? Vão achar que a gente está fazendo rebelião aqui em Éfeso. Vamos acalmar. E ele então traz uma palavra de paz, explicando que na verdade o que Paulo estava pregando não iria afetar o culto a Diana. É curioso isso, porque afetava. Afetava porque inclusive Demétrio estava sofrendo no bolso. Mas o argumento dele também é interessante. Porque veja, Paulo dizia que Deus não pode ser feito por imagens de mãos humanas. Ele argumenta, mas a imagem que é adorada não foi feita por mãos humanas. Ele diz o texto, ela caiu do céu. Havia uma lenda, e provavelmente se trata de um meteorito, que uma pedra que caiu do céu foi exatamente o local onde foi feito o templo de Diana. E portanto eles entendiam que estavam fazendo ali no local onde o próprio Zeus havia designado para adoração a Diana. E com esse argumento ele convenceu aquela assembleia a se desfazer, especialmente pelo temor de serem acusados de revolta, de estarem se revoltando contra o império. Queridos, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos transformamos naquilo que adoramos. Não sou eu que estou inventando isso. Veja o Salmo 115, versículo 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando nós encontramos essa idolatria final aqui, essa parte final do texto, do materialismo, dos olhares para a prata, os valores que Demétrio e os outros estavam dando para aquilo ali, a ponto de matar, ou tentar matar, ou ter a intenção de matar alguém por causa disso, estabelece
exatamente aquilo que está pulsando no coração. Como eu disse anteriormente, queridos irmãos, quando nós não adoramos a Deus, nós nos voltamos para ídolos. E esses ídolos, que parecem ser manipulados por nós, passam também a nos manipular. Muitas e muitas pessoas estão escravizadas em idolatrias culturais. Muitas pessoas estão escravizadas pela descrença e impiedade da cultura que estamos vivendo. Muitas pessoas estão escravizadas pelo misticismo barato que essa cultura produz. Muitas pessoas estão escravizadas pela prata, pelo dinheiro, pelo consumismo. Estou lendo um livro. Você é aquilo que ama. E nesse livro o autor faz uma descrição interessantíssima da idolatria que pode ser observada em nossos shoppings. Esse grande templo de consumo que todos nós conhecemos muito bem. Nós não temos um templo de Diana, é verdade. Mas temos outros templos. Temos outros lugares de adoração e de idolatria, como esse que eu acabei de mencionar. E muitas vezes as pessoas estão escravizadas no meio dessa idolatria. Na verdade, todas as vezes. Se nós não formos libertos pelo Evangelho, nós estamos escravizados por ídolos que buscam de seus adoradores mais e mais. Porque você pode sair hoje ir num shopping e ter uma grande descarga de alívio com o seu cartão de crédito, comprando e comprando e comprando. Mas quando você chegar em casa e as compras forem deixadas no chão, depois que você higienizar com álcool, claro. Os problemas da sua vida continuarão os mesmos. Cartão de crédito não pode mudar a realidade da sua vida. Encantamentos não podem mudar a realidade da sua vida. O Evangelho pode. A verdade maravilhosa de um Deus que encarnou, virou gente como nós, e foi levado à cruz em nosso lugar, muda tudo. Adorar esse Deus, portanto, meus irmãos, é coisa grandiosa. É motivo realmente nobre estarmos aqui. Não por nós mesmos, mas por causa dele. O nome de Jesus não é um amuleto para você carregar consigo. O nome de Jesus é o nome do Senhor, o qual você deve sua vida por inteiro. E se for necessário abandonar vícios, abandonar esperanças falsas, como aquelas dos encantamentos tão caros dos livros, é hoje o seu dia para fazer isso. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama hoje a abandonar os ídolos que nos rodeiam, que nos fazem aprisionados na cultura que estamos vivendo. Há muitas pessoas aprisionadas em vícios, em ciclos viciosos,
que perdem completamente a expectativa da vida. Mas hoje, a mensagem do Evangelho é para mim e para você um grande anúncio. Há vida em Deus. Nós não podemos manipular, mas Ele muda o nosso coração e muda a nossa história e muda a nossa vida. Essa é a mensagem para hoje e para sempre. Essa mensagem transformou a cidade de Éfeso. Essa mensagem transforma a sua vida, transforma a minha vida, transforma a igreja de Casa Caiada e transforma Olinda, Pernambuco e até os confins da terra. Porque essa mesma mensagem é hoje para nós. Deus seja louvado por isso. Oremos. Ó Deus maravilhoso, Senhor nosso, Deus que nos liberta, Deus que nos transforma, seja engrandecido, Senhor, em nossa vida. Tu és grande, Senhor, e não há, Senhor, nenhum Deus, não há, Senhor, nada que se equipare a Ti. E nós, ó Deus, suplicamos pela Tua misericórdia e graça, concedendo a nós libertação. Libertação dos nossos próprios desejos. Libertação, Senhor, dessa cultura que adora o prazer, os desejos. Que nós não sejamos assim, Senhor. Que sejamos libertos por Ti, ó Pai. E que nós, antes idólatras, sejamos transformados em adoradores do verdadeiro Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.